boa tarde, bom dia, boa noite. A pedidos, né, de alguns alunos, eu vou falar hoje a respeito do conservadorismo, né, inglês e o conservadorismo no mundo de hoje, principalmente através do filósofo Scruton, que tem sido muito lido, né, e infelizmente faleceu, né, no início do ano, junto com outros, né, filósofos conservadores. Outro muito famoso, Oakeshott, também já falecido. Mas o Scruton nos deixou uma vasta bibliografia que ajuda a interpretar esse pensamento. É importante entender, querido aluno, que para interpretar um pensamento de alguém, ou falar a respeito do pensamento de alguém, é importante pegar os livros e ler os livros, né? Porque senão você acaba tendo um conhecimento parcial do que o autor falava. Dito isso, então, a gente começa a trabalhar como pensa o conservador. E geralmente, quando você pega todo o conservador e analisa a obra dele, ele tem uma espinha dorsal de pensamento que todo conservador segue, que são 3 palavras. Quais são as palavras? O ceticismo, que é a principal delas, principalmente na Inglaterra, e que os conservadores citam muito, essa ideia de não crer em nada, não crer em sistema, de duvidar de todos e de si mesmo. O Oakeshott tem uma frase que é até interessante, eu estava lendo uma reportagem dele, ele mostra essa questão da cética. Ele fala assim, olha só, não só porque a sua herança cética o torna avesso à ideia de um sistema e de um mundo ordenado e reconhecível como tal, mas até porque desconfia da própria ideia de política. Beleza? Então, ele não está atrelado a nenhum pensamento político, porque todo cético, todo conservador, e o Scruton entra nisso, ele não concorda com ideias totalizantes. Vamos fazer isso, que isso soluciona o problema social, no sentido, se o liberalismo se implantar, tudo será resolvido. Ou a sociedade dividida em luta de classes, rico contra pobre. O conservador abomina esse tipo de coisa, essas ideias totalizantes. Também se vê importância a participação do Estado, mas não quer um Estado ditatorial e autoritário nesse sentido. Mas começa essa ideia do ceticismo, é uma das ideias mais importantes que tem, né? O conservador inglês, ele acredita na sociedade, mas ele não acredita na política. Então isso é o primeiro ponto de ser conservador, tá? É ser cético. Depois eu volto nesse ponto de novo. E eu vou começar para falar do Scruton com o pensador do pensamento do Michael Oakeshott, está aqui para vocês aqui na tela. Olha só o que ele fala, né? Ser conservador é preferir o familiar ao desconhecido. Preferir o tentado ao não tentado, o fato ao mistério, o real ao possível. Então perceba que o conservador ele não é idealista, ele prefere viver no real, e ele consegue enxergar a realidade humana, da maldade humana. O limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao superabundante, o conveniente ao perfeito, a felicidade presente à utopia. Então é melhor, se você solucionar a sociedade, prestar atenção nela, ser realista, do que ficar pensando e idealizando, imaginando, porque assim a tendência é o Estado se desfacelar e cair na anarquia. Não adianta, né? Não adianta viver um sonho que é impossível de ser realizado. Então esse é um dos pensamentos principais dos conservadores. E nisso, né, o Scruton fala muito bem. Então, a partir disso, é importante entender que existem várias visões, né, dos tipos de conservadorismo, mas esses 3 pensamentos estão presentes, e esses 3 pensamentos levam a uma gama de infinidade de teias, fios, né, que vão emaranhar as ideias nas cabeças dos conservadores, né? E tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas acabam confundindo, como dito em vídeos anteriores, o conservador ao reacionário. Lembrando que o reacionário também é um idealista. Ele imagina o passado como melhor, quer voltar ao passado e ficar no passado, e não sofrer alterações. É importante entender que o conservador ele é adepto à mudança. Eu já falei isso também no outro vídeo. Ele acha que as mudanças têm que acontecer, nunca esquecendo o passado,
mas de forma bem lentamente, beleza? Então, isso é muito importante entender, tá? Ele não é um reacionário, ele não quer voltar ao passado, ele quer mudança, mas que o passado ele seja respeitado. E por isso ele é tradicionalista, né? O que seria o tradicionalista? Ele não enxerga o indivíduo como liberal. E aí eles se distanciam do liberal. Scruton não se considera liberal e não gosta do liberalismo. Tá? Isso é muito importante falar. O Scruton constrói críticas ao liberalismo, principalmente o individualismo e a autossuficiência liberal. Tá? Por isso, se ele faz uma crítica a esse individualismo, é importante entender que o pensamento dele vai transformar as nossas definições de Estado, de sociedade e de propriedade. Tá? E nós vamos tratar isso daqui a pouco. Então é importante entender que o Scruton vê o ser humano, ele não é uma coisa, um ser autossuficiente, e ele não pode moldar a sociedade à imagem e semelhança dele. Tá? O Scruton não acredita nisso, porque senão ele desconsidera tudo aquilo que passou, desconsidera o tradicionalismo, considera o antigo da sociedade. Você não tem que chegar e destruir tudo, passar tipo uma régua na sociedade e refazer ela. Não. Tudo que foi feito tem que ser considerado, tá? E sempre há algo maior que nós. A nossa tradição é muito maior, pertence às sociedades passadas e o que nós fazemos hoje pertence às gerações futuras, né? As ideias, né, não brotam assim do nada, né? E isso é importante entender. Elas vêm de uma herança antiga que me constitui como ser, tá? E o que eu estou fazendo hoje, como foi falado, vai pertencer a uma geração futura, né? E isso me traz um senso de lar, a minha língua, a minha cultura, aquilo que eu acredito, a família, tudo que é preservado e passado me dá um senso de identidade. E eu não posso perder essa, né? Na visão deles, como todo conservador fala isso, e o Edmund Burke fala isso, o indivíduo é tolo e a sociedade é sábia, né? Qual que é a ideia do conservador, assim, de modo geral? A sabedoria vem da coletividade. E nós não podemos desconsiderar essa coletividade, beleza? Agora, obviamente, o conservador, ele também não abandona as leis. Não quer dizer que a minha individualidade não seja importante. Ela é. Só que a sua individualidade não pode se sobrepor à sociedade. Tem que ter o respeito, né, à sociedade e proteger a sociedade e essa hierarquia. E isso é feito a partir das leis. Só que o conservador, é importante entender isso, ele não vê as leis como totalizantes. Se você perceber no direito inglês, existe uma common law, uma lei comum que vem passando de pai para filho. São chamados direitos consuetudinários, é um direito oral, em que os juízes interpretam a lei. Então, quando há um caso na Inglaterra, muitas vezes eles não interpretam apenas pela lei, eles interpretam também pelos antigos casos, pelo hereditário, pelas antigas sociedades, como é que os antigos enxergavam isso, diferente do direito brasileiro, que é romano, principalmente do Código Civil Napoleônico. Nosso direito é inspirado nele. São leis fechadas, totalizantes, sobrepõem a pessoa. E os conservadores não acreditam nesse tipo de coisa. As sociedades né, anglófonas, né, tipo Canadá, Austrália, Estados Unidos, eles têm essa ideia da hereditariedade ser importantes, tá, para se interpretar a lei e a sociedade. E nesse sentido, eles se distanciam também dos democratas, né? Por que dos democratas? Porque os democratas enxergam como legítimo aquilo que escolhemos. Os conservadores não veem assim. Legítimo é tudo aquilo que se refere à sociedade, tanto os vivos, mortos e futuros, né? Eles até brincam da democracia dos mortos. Então, quem morreu tem que ser levado em conta, quem está vivo tem que ser levado em conta, e as próximas sociedades também têm que ser levado em conta. E é importante repetir o que eu falei.
A vontade do indivíduo não só pode sobrepor à vontade da sociedade. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser feito em consenso, e é importante. Não é ser reacionário, é ser adepto da mudança. Lembrando a frase do Edmund Burke, né, também conservador, e que ele fala: um Estado sem meios de se reformar é um Estado fadado ao fracasso. É um Estado que vai ser levado à ruína. Ele não pode se preservar. Isso é uma frase, né, do Edmund Burke. E o Screw também pensa nisso. Só que as mudanças têm que ser feitas muito devagar, lentas, graduais e pensadas, beleza? E eles são adeptos àquelas experiências reais e concretas, nunca ao abstrato, ao idealizado. Isso é muito importante ressaltar. Eles veem a modernidade como um excesso de valores, né? É o dilúvio da novidade. O Scruton usa esse termo, né? É muita informação, e por isso a crítica à Revolução Francesa, né? Esse excesso de valores, esse excesso de mudança levou à ditadura na Revolução Francesa, ao radicalismo da Revolução e não preservação dos antigos valores, né? Por isso que os conservadores são adeptos da monarquia inglesa, porque ela é tradicional, ela traz valores políticos, né, sociais, que vêm de gerações e gerações. O inglês ama a monarquia e não pensa na mudança. Cuidado, isso aí é um contexto inglês, diferente do contexto brasileiro. Porque se você querer, por exemplo, voltar à monarquia brasileira, talvez você não seja um conservador. Depende da forma que você enxergue, você pode ser um reacionário. Tá? Então tem muitas pessoas que eu vejo que acham que defender a monarquia, ao ler os livros do Scruton, ele cabe em qualquer sociedade. Não, não é bem assim. Então tem que ter cuidado nessa análise também. E por último, né, eu acho legal falar, o Scruton enxerga, né, a sociedade como um organismo. É o organicismo. Né? O que seria isso? A sociedade tem uma ligação antiga e as ligações que existem sociais são bem complexas. E é impossível você querer enquadrar isso num sistema. Porque a sociedade é complexa, não tem como você querer enquadrar ela em princípios. Porque cada um pensa de uma forma e o pensamento tem que ser respeitado. Obviamente, pensamentos que fazem sentido, não mau hábitos, né? Então, todo pensamento tem que ser respeitado. Ele rejeita, então, esse excesso de valores que existe e, obviamente, ele recorre ao bom senso das pessoas. Esse bom senso, ele tem que ser respeitado. E por isso, né, essa questão do tradicionalismo junto com o organicismo, a sociedade funcionando como um grande organismo, a ideia traz uma continuidade. Passado, presente e futuro. A continuidade conservador é importante. Tá? Por isso que a família, por exemplo, é muito importante para o conservador. Porque ela traz laços hereditários que vêm passados de pai para filho. Né? É também interessante que, então, dessa forma, o conservador ele não é um revolucionário, ele é um reformador. Ele quer reformar constantemente o Estado, ele quer reformar. Então, ele é um antirrevolucionário, porque ele acha que a revolução destrói esses antigos valores. Tá? Obviamente, também é legal pensar que só é possível pensar o conservador no contexto europeu do século XVIII. Na próxima aula, a gente vai trabalhar, então, a crítica de Scruton aos liberais e a crítica de Scruton aos liberais, aos esquerdistas, e aí a visão dele de propriedade. Beleza?